Bom dia, sejam bem-vindos a mais um dia, mais um devocional que se inicia nesse momento, onde a gente continua e já quase finalizando aí o livro de Isaías. Convidamos vocês a estar conosco nessa leitura. Hoje bom dia, Osana, seja bem-vinda. A gente continua na leitura, iremos iniciar hoje no capítulo 56 de Isaías, 57, 58, provavelmente o 59. Então já pega a sua Bíblia, papel e caneta para anotar o que o Senhor tem para nós hoje, que você vai colocar em prática. E hoje é um dia especial, porque o Senhor nos deu vida, nos deu saúde, nos deu ar nos pulmões. Tudo que vier aí. Não porque nós temos força, porque nós temos essa capacidade, mas porque Ele nos capacita a cada dia. Alex, seja bem-vindo. Minha voz está melhor? Tá. Que bom. Chegando, Denise. A gente inicia. Denise chegou. A gente continua em Isaías 56. Bom dia, Denise. Bom dia, Denise. Até o 59. Denise já está aí, só aguardando a Laiane chegar aqui. Gente, Jesus, o Rei da Glória, abre meu coração. tudo certo? Hoje você começa, Denise? Sim. Bom dia, meus queridos. Bom dia. Amados irmãos. Bom dia. Tudo certo, Denise. Pode iniciar. Se você já quiser iniciar também com oração, fica à vontade. Tá com a palavra. Então, vamos lá. Fazer a oração? Você... Isso, pode iniciar. Vamos embora. Fechar os olhos. Respirar fundo. Pai, a Ti te rendo graça por mais esse dia maravilhoso que está se iniciando. Gratidão, Pai, por mais esse dia devocional que o Senhor está me colocando. Eu e o pessoal aqui, mais uma vez. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada um deles, pela saúde, pela família, por todos os livramentos que o Senhor está nos dando, todos os dias das nossas vidas. Obrigado, Pai, que nós possamos sempre, todos os dias, estar conectando, todo instante com o Espírito Santo. Obrigado, Pai, por tudo. Amém. 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 Então vamos lá, dar início ao 56, terceiro Isaías. Assim diz Deus: observe o direito e pratiquem a justiça, porque a minha salvação está para chegar e a minha justiça vai se manifestar. Feliz o homem que assim se comporta. Feliz o homem que nisso persevera. Quem observa o sábado sem profaná-lo e preserva sua mão de fazer qualquer mal. O estrangeiro que aderiu a Deus não diga: com certeza Deus vai me excluir do seu povo. Nem o eunuco diga: não passo de uma árvore seca. Porque assim diz Deus: os eunucos que observam meus sábados, que escolhem o que me agrada e ficam firmes na minha aliança, eu lhes darei na minha casa, dentro de minhas muralhas, um lugar e um nome que valem mais do que filhos e filhas. Darei a eles um nome eterno, que nunca desaparecerá. Aos estrangeiros que aderirem a Deus para prestar-lhe culto,
para amar a Deus e serem seus servos, que observem o sábado, sem profaná-lo, e ficam firmes na minha aliança. Eu os livrarei para a minha montanha, eu os levarei para a minha montanha santa. Vou fazê-los felizes na minha casa de oração. Os seus holocaustos e sacrifícios serão aceitos com agrado no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, oráculo do Senhor Deus, que reúne os israelitas dispersos com aqueles que já foram reunidos. Eu reunirei ainda outros. Feras selvagens, venham comer feras todas da selva. Os guardas estão cegos e nada percebem, são cachorros mudos e incapazes de latir. Sonham deitados e o seu prazer é dormir. São cachorros com fome insaciável. São pastores, mas não são capazes de entender. Cada um segue seu caminho e procura seus interesses. Todos eles, sem exceção, eles dizem: venham, eu vou buscar vinho. Vamos nos embriagar com bebidas fortes. Amanhã faremos o mesmo, pois há muita provisão. Capítulo 56, é o capítulo que enfatiza a importância da retidão e da justiça aos olhos de Deus. O capítulo nos lembra que a casa de Deus está aberta, né, a todos e os que seguem seus caminhos, independente de sua formação ou circunstâncias. Serve como chamado, né, a todas as pessoas que buscam os caminhos de Deus e sigam seus mandamentos. Pois ao fazê-lo encontrarão verdadeiras bênçãos e prosperidade. O capítulo também serve como um alerta para aqueles que rejeitam a Deus, lembrando-os da circunstância de se afastar dele. Esse é o 56, se tiverem alguma coisa a acrescentar. Tem o 4. Tinha uma profecia, né, para os eunucos. E eu já falei uma vez aqui sobre o que é um eunuco, né, que é um homem castrado que teve o testículo ou pênis removido, com a única direção que é o que? Cuidar do harém. Então, claro, o cara vai estar no meio de muitas mulheres, né, se não fosse castrado. Só que acontece, a castração era intencional, né, para que ele não viesse a ter desejo pelas mulheres, e aí as mulheres dos reis. E a profecia que diz o quê? Aos eunucos que guardarem os meus sábados, ou seja, os mandamentos, porque naquela época a lei do sábado foi o Senhor que deu, não foi? O Senhor que direcionou. Então, era algo que provém de Deus. Então, é uma aliança com Ele. Tanto que ele ainda fala, né, que escolherem o que me agrada e se apegarem à minha aliança. Vamos trazer para os tempos de hoje. Nós, eunuco é alguém que perdeu algo seu em prol de alguém, né? Mesmo não querendo, ele perdeu algo para servir o outro. Então, nós também devemos, ou temos, se nós entendemos o amor de Cristo, abrir mão de algo. E esse algo é o que? O nosso eu em prol de pessoas. Porque quando a gente abrimos mão, como ontem eu tinha falado, né? Jesus, ele abriu mão, desapegou do corpo, sofreu muito, mas foi porque tinha um propósito. E como nós modelamos a Jesus, nós também temos, né? Quando entendemos do verdadeiro amor, desapegar do nosso eu, de tudo que temos, para servir a um algo maior. E o que? Se apegarem à minha aliança, que diz no final, né? Então, viver um princípio que seria o sábado na época, né? Hoje com Jesus isso
já foi deixado para trás. Então, viver princípio, escolher aquilo que agrada ao Senhor e se apegar à aliança dele. Tudo isso está relacionado à identidade, você entender. Porque quando você ativa a sua identidade, você entende de amor, de compaixão, de amar ao próximo. E a partir daí você abre mão de todo o seu eu em prol das pessoas. E aí as coisas ficam bem mais fáceis. É isso. E aí, Laiane, Liz? Tudo certinho, Alex. Seu áudio, áudio, Lorena. Quando vocês falam sobre esse assunto, esse 56 que traz esse amor incondicional, a gente já entra no gancho do 57. O 57, ele traz uma palavra, uma frase que resume todo o livro. Para os ímpios não há paz. Aqui uma grande revelação através de Isaías nos traz aí a importância de um coração humilde e quebrantado. Como assim, gente, um coração humilde e quebrantado? Se seu desejo é atrair a atenção do Senhor, é estar na presença dEle, é buscar cada dia mais e ter intimidade com Ele, o segredo foi revelado através de Isaías, um coração quebrantado e humilde. E como que faz isso? Como que eu consigo me aperfeiçoar para chegar aí nesse ponto, gente? Como que eu consigo conquistar esse coração humilde? A cada dia, ele nos dá maneiras aqui, como foi lido no 56. Muitas vezes nós precisamos deixar os nossos desejos, os nossos ímpetos para trás. Mas eu gosto dessa maneira, mas eu quero assim, eu estou com a razão. Por que eu vou perdoar? Por que eu vou fazer isso? A pessoa não merece. E aí você vai vendo, se moldando a cada dia. Você vai liberando perdão. Você vai liberando esses desejos maus que vêm no meu coração, no seu, no coração de todos nós. Esses pensamentos ruins que vêm na nossa mente. E à medida que a gente vai se libertando disso, a gente vai conseguir liberar um coração quebrantado na presença do Senhor. Assim como o Senhor tem misericórdia de nós, nós começamos a ter misericórdia no nosso próximo também. Assim a gente consegue atrair ainda mais a intimidade com Deus. A gente consegue abrir o nosso entendimento para que possamos ver, para que possamos ouvir, para que possamos ter ainda mais discernimento nas situações. Vocês já perceberam que muitas vezes as nossas provações, elas se tornam tão grandes, os nossos obstáculos tão intransponíveis, de acordo com a nossa ótica, de acordo com a nossa visão. Se eu começo a focar somente nos problemas, se eu começo a focar na maldade, a maldade que as pessoas têm. Infelizmente a gente vem aí da descendência de Adão, nós somos lavados no sangue de Jesus. Mas esses desejos, eles se manifestam constantemente nos nossos corações. E algo que eu achei super interessante aqui, uma frase muito conhecida na Bíblia, e que fala assim: não é nos palácios, nas grandes construções, com pessoas de muitas posses ou importantes, o alto e sublime que o Senhor fala aqui no 57, está nas pessoas que têm um coração dependente dEle. Ontem eu estava aqui, louvando o Senhor com os meus filhos. Nós ficamos até tarde. E eu sentei explicando para eles. Ontem, nós fomos na escolinha de música, não teve culto, né? Anteontem teve, a gente foi no culto, orou, adorou. Mas o que eu quero trazer isso para vocês aqui hoje? Não importa se você está na igreja, orando, adorando, é muito importante a gente estar na comunidade, a gente está sentindo, a gente está muito importante, mas o dia que você não tiver, leve a igreja para sua casa. Muitas vezes na igreja, eles são crianças, são adolescentes, estão dispersos. Mas quando você se reúne na sua casa, quando você traz o reino para dentro da sua casa. E ontem nós cantamos muito, adoramos até tarde da noite. E eu falava com eles: filho, se tudo acabar, tudo pode passar, mas a glória e o reino do Senhor não pode passar na nossa vida. Não existe nada mais importante do que sentir a presença de Deus no nosso coração, do que ter esse coração contrito. E hoje a palavra vem confirmar tudo. Vem confirmar tudo. É ter um coração dependente, gente, do Senhor.
Independente das circunstâncias que aconteçam, eu dependo do Senhor exclusivamente. Não confio em homem, não confio em cavalo, nem cavaleiros, nem riqueza, nem dinheiro, nem poder, nada disso. Nada disso. É Ele que vai me socorrer, é Ele que vai te socorrer. E eu explicava para eles, filho, aqui fala também sobre a idolatria, no 56 também falou sobre a idolatria, de deixar para trás. E a idolatria não é só de escultura, nós já falamos várias vezes. Idolatrar pessoas que podem me levar, que podem me ajudar, que podem me socorrer, idolatrar aparelhos, idolatrar dinheiro, idolatrar. Chega. O Senhor estará às portas. E aqui, através de Isaías, mais uma vez, lá no passado, ele anunciava o Messias. E hoje nós estamos também anunciando o Messias, que já veio e está vindo de volta. E eu falava com eles, ele veio, ele sofreu, como nós lemos no 53, ele foi oprimido, massacrado, os nossos pecados, as nossas transgressões foram todas sobre ele. E ele humildemente morreu como um cordeiro. Mas agora ele vai vir com olhos e chamas de fogo. Ele vai vir para fazer justiça. E você está preparado? E você está atento a isso? Será que você está ensinando seus filhos sobre isso? E eles ficaram muito atentos ontem. Olhando para tudo isso, comece a ensinar, gente. Comece a trazer o reino para você. Leve isso muito a sério. E leve para sua família também. Não adianta nada eu sair anunciando para todos. Mas se a minha casa não tem essa explicação, não tem essa clareza. E eu resumo aqui, finalizo minhas palavras, o que eu falei com eles ontem. O Senhor, Ele nos dá o livre-arbítrio. Ele morreu por nós, Ele pagou os nossos pecados, derramou o seu sangue. Mas eu sou livre para aceitar ou não. Quem sou eu sem o Senhor? Quem é você? Se Jesus não estiver no seu caminho, quem é você? E eu falei com ele, filho, implore, tenha esse coração dependente, implore para ele entrar no seu coração. Senhor, por favor, Senhor, eu te imploro, faça morada no meu coração. Senhor, faça morada na minha casa. Eu abro mão de tudo que passou na minha vida. Eu abro mão de toda amargura, porque Ele não entra se tiver tudo isso. E atraia o Senhor. No seu momento de dor, eu expliquei para eles, no seu momento de aflição, é só Ele que pode te socorrer. E através dos 57, a gente tem essa clareza. O Senhor não quer sua condição financeira, não quer o seu entendimento, eu sou sábio, eu sou isso, eu sou aquilo. Ele só quer um coração dependente. Ele só quer um coração humilde, um coração quebrantado. Então, gente, para essa manhã, abra seu coração, quebrante seu coração, mostre dependência. Ele me conhece por dentro e por fora, conhece você também, conhece o que você pensa, o que você fez, o que você errou, mas Ele só quer ouvir da sua boca que você se arrepende, que você se rende a Ele. E aí a obra está completa. É com você, gente. É muito bonito ouvir esses testemunhos. Eu fico regozijado, muito feliz. Ainda mais quando uma mãe fala, né, que está levando para seus filhos, que é a próxima geração. E é disso que precisamos. Não é lutar com o mundo aí que está trazendo as ideologias dele. O mundo está trazendo a ideologia deles porque está faltando a gente levar a nossa verdade aos nossos filhos, às nossas crianças. Então, se a gente não leva, vai ter quem traga. Só que não vai ser o que nós estamos aprendendo. Vai ser o que eles querem. E a gente fica preocupado. Mas é preocupação porque nós não estamos nos posicionando. Para que o mal prospere, basta que os bons fiquem calados. Então, é isso, uma boa reflexão para o dia. E é isso. E aí, Laene? Maravilha. E falando de adoração, o 58 traz a verdadeira adoração, né? Deus ensinando o verdadeiro jejum, aquilo que Ele agrada. E de tudo isso que Lorena falou, nós devemos guardar o nosso coração com sinceridade na presença de Deus. O 58 traz um ponto muito interessante para nós refletirmos na nossa vida. Aqui no 58, o povo reclamou para o Senhor.
Por que que eles estavam jejuando, passando fome? Eles estavam vestindo de pano grosseiro, se humilhando na cinza, se curvando. E o Senhor não estava ouvindo a oração. E aqui eles reclamavam: Senhor, mas de que adianta a gente fazer tudo isso? Jejuar horas e horas, ficar com fome, e tu não responde às nossas orações. E assim, o Senhor deu ao profeta Isaías de anunciar aquele povo. Mas de que adianta esse jejum que vocês fazem? Se quando vocês, aqui no verso 3, o que adiantam? A verdade é que no dia de jejum vocês cuidam dos seus negócios, vocês exploram os empregados, vocês brigam, vocês discutem, chega até a bater um no outro. Será que pensam que isso é jejum? Será que pensam que isso me agrada? E o Senhor repreende duramente o seu povo sobre esse jejum, sobre a hipocrisia. E aqui fala sobre a religiosidade, sobre o que os líderes estavam fazendo com o povo. Eles seguiam religiões numa hipocrisia tão grande, colocando fardos tão pesados nas costas das pessoas, obrigando as pessoas a jejuarem horas e horas, passarem fome e ficarem ali em atos de adoração. E o Senhor abominando tudo isso. E o Senhor falou para eles: o verdadeiro jejum que eu quero, olha o que o Senhor responde, é que vocês soltem aqueles que estão presos, dê comida aos que estão com fome, ponham em liberdade aqueles que estão sofrendo, que estão oprimidos na escravidão. O jejum que me agrada é que vocês repartam a comida aos famintos, é que vocês recebam em casa os que estão desabrigados, é que vocês deem roupa aos que não têm e que nunca deixem de socorrer os seus parentes. Então o Senhor falou: esse é o verdadeiro jejum que me agrada. E se vocês fizerem tudo isso, então a minha salvação brilhará sobre vocês. Vocês ficarão curados. Eu os guiarei no dia do mal. Eu lhes darei salvação, lhes darei abrigo. Se vocês pedirem socorro, eu atenderei, eu os salvarei. Se vocês derem de comer aos famintos e aos necessitados, a minha salvação brilhará sobre vocês e eu os guiarei para sempre. Então, gente, que ensinamento maravilhoso, né? E lendo essa palavra hoje pela madrugada, e já foi um ensinamento assim tão grande para mim, um pedaço que fala aqui em uma situação assim que aconteceu ontem de alguém da família, tem muita dificuldade, muitos problemas. E essa pessoa, né, vive uma vida bem conturbada e sempre está recorrendo à família, pedindo socorro, pedindo ajuda. E às vezes a gente fica julgando, né? Fala uma coisa, fala outra, mas a palavra fala que o que nós devemos não é isso. Não é julgar, não é falar: mas fulano não vive assim, vive uma vida desordenada, mas é trazer para aquela pessoa a luz da palavra de Deus. É levar um conselho, é um momento que a pessoa está precisando. É não julgar, é ajudar. Aqui fala, é você, o verdadeiro sacrifício que o Senhor quer, jejum. Não é que nós ficamos horas e horas fazendo coisas para o Senhor, tentando agradar o Senhor, porque independente daquilo que nós fizermos, o Senhor nos ama. Ele quer de nós obediência, Ele quer um coração contrito, um coração puro, que nós possamos abrir o nosso coração para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Não é que a gente deve fazer coisas e coisas achando que com nossas ações nós vamos ser melhores, o Senhor vai nos amar mais ou amar menos, mas aqui fala que é se importar com o outro, é ajudar o próximo, é amar as pessoas, é ajudar aqueles que estão oprimidos, que a vida está toda destruída. É ir lá e dar a mão para essa pessoa. Esse é o verdadeiro jejum. É isso que o Senhor agrada. É isso que o Senhor quer de nós. É olhar para o lado, não só para a nossa casa. Ah, mas eu trabalhei tanto, eu faço isso, eu me esforço, eu me dedico. Eu vou dar isso não para aquela pessoa. Eu preciso, eu tenho meus compromissos, tenho que honrar. Mas a gente não esquece que na nossa vida hoje tem benção, prosperidade, porque é o Senhor que colocou a sua mão, que abriu a nossa mente e fez nós enxergar a verdade. E estamos aqui caminhando. Se não tivesse a bênção do Senhor sobre a nossa vida, seríamos pobres, miseráveis. E por que muitos estão sofrendo com a vida descontrolada, passando tanta dificuldade? Porque ainda não entenderam. Eles ainda não conheceram a palavra. Muitas vezes as suas vidas estão à mercê do adversário, né? À mercê de tantas coisas que eles estão fazendo, mas infelizmente escravos do pecado. E nós que estamos na luz, que enxergamos, que entendemos a vontade de Deus, devemos estender a nossa mão sim, e abraçar e ajudar. E é isso que o Senhor se agrada. A verdadeira adoração, como a Lorena falou, né?
no capítulo anterior. Qual é a verdadeira adoração? É isso, é fazer o bem, é as nossas ações. Nós precisamos ter ações, boas ações na presença de Deus, para que o Senhor olhe para nós e se agrade daquilo que nós estamos fazendo, porque é isso que Ele se agrada, né? É de ajudar o próximo. E quantas vezes o Senhor Jesus abominou as religiões, as hipocrisias, lá no Novo Testamento, que aqueles que ficavam, mas não pode curar no sábado, não pode fazer milagre no sábado, e o homem lá deitado, 38 anos, pedindo socorro, moribundo, não tinha ninguém por ele, tentando, esperando o milagre. E o Senhor Jesus curava e as pessoas criticavam, zombavam, porque não podia curar. E o Senhor repreendeu duramente, né? Quantas vezes o Senhor repreendeu? E nesse capítulo o Senhor nos repreende que o que Ele quer de nós é um coração humilhado, é amor, é ajudar o próximo, é entender a dor do outro, é saber do que o outro precisa e o que nós podemos fazer por ele. Às vezes você não pode ajudar com dinheiro, com outra coisa, mas ajuda com oração, ajuda com a palavra amiga, ajuda com aquilo que às vezes vai ser muito mais útil para ele do que um valor que você vai ajudar. É levantar o ânimo daquele que está de cabeça baixa, oprimido. Ele precisa disso, de amor, de saber que o Senhor Jesus, apesar de tudo que Ele fez, o Senhor Jesus ama aquela alma, ama aquela pessoa. Então é isso que esse capítulo 58 vem nos mostrar. O verdadeiro jejum, o Senhor fala para o povo, que é isso que Ele se agrada de nós, para nós refletirmos e abrir o nosso coração, que Ele quer de nós é obediência, é amor ao próximo. Esse é o verdadeiro jejum, a verdadeira adoração. Algum comentário, Denise? Vocês. Sim. Maravilha a explicação, né? O verdadeiro jejum, né? Você vê o tanto de pessoas que fazem um jejum totalmente diferente, né? Acha que é aquilo, né? Mas olha o que é que Deus quer, né? A gente ajudar o próximo, né? Igual a Laiane falou, a oração para o próximo, ajudar, né? Palavras, outras formas, né? A gente fica mais seguindo como é que chama? As doutrinas, né? A gente sai doutrina, regra nas igrejas e acaba deixando o que é essencial, o que Deus quer mais, né? Ajudar aqui pro próximo, né? Dessa forma, né? Uma chave que eu peguei para regras é a seguinte. Existe uma hierarquia, né, entre regras e princípios. Princípios sempre tem que vir primeiro que regras. Então, quando tiver numa situação, você tem que avaliar. Isso aqui vai ferir algum princípio? Essa regra vai ferir algum princípio? Se não, eu vou cumprir. Agora, se estiver ferindo o princípio tem que estar primeiro. E foi o que Jesus fez quanto ao sábado e curar. Um dos maiores princípios de Jesus é amar. Então, entre cumprir uma regra que veio de Deus, porém para Moisés, liberar o povo, e amar a vida está em primeiro lugar. Então a regra ela vai ficar para depois. E é assim em qualquer ministério, gente. Entre as doutrinas da igreja, não sou contra, mas é isso. Entre doutrina e princípio, o princípio tem que vir primeiro. Pessoas principalmente tem que vir primeiro. Infelizmente, falta esse entendimento que eu observo em alguns ministérios. Por isso, falta de estudo, falta de Bíblia. Que se a gente entende de princípio o que provém de Deus, em princípio, ele vai funcionar aqui onde estou, onde Denise está, Laiane, todos aqui estão assistindo, em qualquer lugar do mundo. Amar o próximo, você tem que amar aqui ou em qualquer lugar do mundo. Uma regra não. Uma regra, geralmente, ela funciona para um determinado local, um grupo ou país, entende? Princípio não, ele é universal. Plantar e colher. Em qualquer lugar do mundo que você plantar e colher, se a terra estiver boa, vai dar, porque é um princípio de Deus. E assim vai. Então é isso. Amor é o X do cristianismo. Amor. Amar vidas, amar pessoas. Perfeito, Adelaine. Entrando no 59, é uma advertência, né, contra o pecado. Que às vezes as coisas não acontecem em nossas vidas e a gente acha que a culpa é de Deus. Só que, nos tempos atuais, as bênçãos já estão dadas desde a cruz. Se a gente não recebeu, a culpa é do Senhor. Ou que está faltando algo, principalmente cumprimento de princípios
para que nós venhamos a se apoderar do que foi deixado na cruz para a gente. E o que acontece? Vou ler alguns versículos aqui e trazer alguns entendimentos, né? O primeiro, ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para salvar. Ou seja, o braço do Senhor está sempre estendido sobre a sua vida. Porém, se algo está acontecendo, certamente você não está seguindo algum princípio. Primeiro, principalmente fé. Não está tendo. Então, se você não crê em Deus, você está usando do seu livre-arbítrio para se afastar dele, as coisas não vão acontecer. Nem seus ouvidos é surdo para ouvi-los. Então, o Senhor está de prontidão, ele é o nosso psicólogo. Quando a gente ora, ele está ouvindo. É o que a gente faz numa consulta com um psicólogo, um coach, né? A gente só fala e o profissional mais escuta do que ouve. Deus é o nosso coach, é o nosso psicólogo. Mas a gente inverte. A gente primeiro procura um profissional quando está com problema, ao invés de buscar o profissional dos profissionais. Entende? Foram as suas maldades que o separaram de Deus. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não ouviu. Lembra que eu falei do princípio da semeadura? Então, você peca, a consciência faz você se afastar de Deus, e aí acha que Deus não está abençoando. Por que Deus? Por que Deus? Mas por que não agradece pelo que ainda não chegou? Eu, quando passo por alguma situação adversa, eu agradeço. Eu agradeço pelo que vai acontecer, porque eu já creio nisso. Eu não peço a Deus, eu só agradeço. Só agradeço, independente de circunstâncias. Minha oração é de gratidão, sempre. E apresento a vida das pessoas, mas não peço. Ninguém se preocupa em ser justo e íntegro. Os processos judiciais se baseiam em mentiras. As pessoas concebem maldades e dão à luz o pecado. Então, no contexto de hoje, ninguém não. Porque quando se fala assim, traz essa linguagem, ninguém, eu creio que está a maioria, né? Então, a maioria hoje não está preocupado, de fato, em ser justo e querer ser íntegro. Quer sempre buscar um caminho, né? O caminho mais curto para alcançar algo. Sendo que você já alcançou, só não tomou posse. E aí vai ficar rodando como o povo no Egito, sendo que já tinha tudo, mas só ficava reclamando. E aí, 40 anos rodando. Vai Jesus também para o deserto, fica 40 dias, porque vivia um propósito. Teve a diferença de quando você tem e sabe o que tem, como as coisas são bem mais rápido. Mas quando você tem e não sabe, reclama, 40 anos. E não alcança aquilo que está deixando. Porque a visão está sempre em que reclamar, murmurar, não agradecer. Então, hoje foi um dia de muita abertura de olhos, né, para a nossa vida. E aí vem, choca uma serpente, etc. Então é isso, né? É uma advertência contra tudo aquilo, eu entendo isso, contra aquilo que nós, como carnes, nós continuamos errando. Mas a diferença é quando você erra e não se acha digno do Senhor, continua a errar, e as coisas, infelizmente, só vão, aí vive aquele ciclo negativo, o ciclo negativo. Vamos mudar a rota? Errou, pede perdão a Deus e segue. Evita continuar no erro e vamos continuar a levar aquilo que o Senhor está nos orientando, falou hoje sobre amor, né? Levar o amor a outra pessoa, como foi falado aqui, não ajudar as pessoas. Tiago 1,27, a verdadeira religião, cuidar de órfãos, viúvas, estrangeiros, pessoas que estão em estado, estão vulneráveis, que precisam de ajuda. E ajudar não é só com bens materiais, não. Como foi falar, ele falou uma palavra, uma oração, gente. Talvez a pessoa não quer dinheiro, ela só quer uma palavra, um abraço. É o suficiente. Porque o ministério de alguns pode ser isso, abraçar as pessoas. Só é isso. Vocês têm algum entendimento? Tudo certo, Alex. Tudo certinho, Alex. Tudo certinho. Maravilhoso. E aí, Liz? Tudo certo. Então, mais um dia para a glória de Deus. E amanhã estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, Amém. para a glória de Deus.
Gente, bom dia, obrigado pela parceria. Vocês que ficaram, Diane, Rosana, que eu lembro, Emerson. E é isso. Tchau, tchau. Bom dia. Até amanhã. Bom dia. Até amanhã, Bom dia, gente. Deus abençoe, gente. Tchau. Tchau.